Vou gravar esse vídeo para vocês de maneira simples e rápida. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar bons sites e vídeos muito bons, inclusive, explicando para vocês o direito material. O que é o direito material? É a explicação do que a lei diz, como é que funciona, o forçar passagem. Forçar passagem ele é uma infração gravíssima, um valor de 2.980 e alguma coisa. Tá? Então vocês vão encontrar alguns escritórios que não são de advogados, que têm um trabalho muito bom, não há nenhum problema. O problema é outro, o problema não é o direito material. O problema é o direito processual, que muitos não conseguem entender isso e acabam fazendo inocentemente, gastando dinheiro com pessoas até de boa vontade. Tem até, eu até gostaria que vocês, quando fossem contratar um escritório, qualquer escritório, que não apresenta o advogado, ou o titular do escritório, porque às vezes não é o advogado, mas ele tem um advogado. Eu sempre falo isso para que vocês não joguem dinheiro fora. Eu, por muito tempo, trabalhei com recurso de multa, mas eu tinha alguns advogados que assinavam os casos que eu mandava para o judicial. Não era exatamente como eu queria os processos, mas eu também não tinha bagagem para enfrentar uma ação judicial. Então eu tinha que aceitar. Hoje eu tenho as minhas próprias convicções e já tenho tido êxito numa tese muito importante para esse tipo de infração. Esse tipo de infração que é o forçar passagem. Tem outras, né? Como aquela de ultrapassar na faixa contínua. Tem outras que eu vou comentar em outros vídeos. Então, assim, o direito material é o que diz a lei, assim, forçar, aí tem sites que colocam os desenhos, os gráficos, explica e tal. Só que isso não é suficiente para você conhecer. Ah, então vou fazer um curso de direito de trânsito, às vezes a pessoa quer fazer um curso. Ele vai desenvolver o quê? O direito material. É a matéria, é o mérito. Passei, forcei ou não forcei? Geralmente, o que as pessoas tentam fazer? Elas tentam se justificar, se explicar. Não, eu fiz, mas eu não forcei, tinha um caminhão vindo, eu não vi a faixa, eu não fiz isso. O que acontece? Conforme ele vai se explicando, ele vai se explicando, ele vai confessando o fato, ele vai se justificando, ele se coloca na cena. E as defesas administrativas, que as pessoas tentam contestar inocentemente, achando que vão vencer. Não vão vencer. Tá? Por quê? Aí tem aquela questão da fé pública, aí tem a questão da contraprova, que a pessoa vai acontecer. No direito de trânsito, você tem que provar. Você tem que provar que não fez. Esse é o ponto que quem não é especialista em direito processual de trânsito, direito processual, ele não é especialista. Ele tenta negar os fatos, tenta se justificar, tenta explicar o inexplicável. E aí ele acaba se atrapalhando e acaba perdendo o processo e gasta-se um dinheiro às vezes alto. Então eu vou dar um conselho para vocês como advogado especializado em trânsito. Tenho tido êxito na seguinte tese e vou mostrar para vocês no próximo vídeo, ver se eu já consigo mostrar para vocês uma tese que o processo administrativo não aceita. Não adianta você pegar um escritório famoso, mas aqui tem um advogado, posso falar com o advogado? Não, não pode, ele não pode te atender. Não contrate. Você tem que ter direto acesso ao advogado. No meu escritório, às vezes, eu não consigo atender todo mundo. Mas você consegue me ver, você consegue ver no meu escritório. Você consegue falar, tem escritório físico, você pode chegar lá. Se eu não estou no escritório, você liga a webcam e fala comigo. Então eu acho assim, eu acho que as pessoas elas têm que ter acesso ao advogado. Eu tenho os meus clientes, mas tem muita gente, pessoas que vê esse vídeo aqui e vai ter os seus próprios advogados, sua própria defesa. Eu daqui é um vídeo para orientar você. Como que você faz? Você faz para defender-se dessa infração. Você tem que suscitar matéria de direito processual, que é o quê? É a reversão do ônus. Veja bem, o ônus já está invertido. No direito penal, você é acusado, quem acusa prova. No direito administrativo, que é a multa de trânsito, você tem que fazer o quê? Você tem que provar que não fez. O ônus está invertido. Só que na relação processual, você é a parte mais fraca, o Estado é a parte mais forte. Nessa relação chama-se distribuição dinâmica de provas. Na distribuição dinâmica de provas, você teria que fazer uma prova que você não praticou tal ato. Só que essa prova é impossível. Ou seja, você não tem como provar. Você não tem como provar que você não fez. Então, você tem que pedir o quê? Para o juiz de direito. Você tem que pedir a reversão. O ônus já está invertido. Vai pedir para inverter o ônus, né? Você tem que reverter o ônus, porque o ônus já está invertido. Então você pede, na dinâmica de provas, que o juiz
determine que quem aplicou, o órgão que aplicou, geralmente é a PRF, acontece isso, mas também tem a Polícia Rodoviária Estadual também, e a PRF, enfim, o órgão que aplicou, às vezes, existe muita divergência com o órgão, CDR, PRF, né? Enfim, você pede que esse ônus que cai sobre você, que é uma prova diabólica, que é prova impossível, ele reverta em desfavor do Estado. E o órgão de trânsito tem que provar que você praticou. E aí gera um grande problema. O órgão de trânsito não consegue provar, porque ele não filma, ele não grava. Raramente isso acontece, muito raro. E aí você consegue êxito, não no direito material se justificando, mas no direito processual. E isso, então vou alegar isso no administrativo. Você não vai conseguir. Por que você não vai conseguir? Porque o DETRAN, o Sistema Nacional de Trânsito, no rito administrativo, não traz essa previsão. Eles não são obrigados sequer a aceitar essa tese. Claro que toda a lei já foi feita, né, nesse sentido, que é para engessar as pessoas. Então qual é a saída que você tem que fazer? É a ação no rito judicial. E quanto você vai gastar? Depende, cada advogado ele cobra. Geralmente eu aconselho os advogados que me procuram, que estudam comigo no meu curso de trânsito, eu aconselho não cobrar muito, mesmo que seja judicial, ele corre no rito do juizado especial da Fazenda Pública. Dependendo do órgão, aqui no caso vai ser na Justiça Federal. Se for PRF, a Justiça Federal é uma ação, só que ela é eletrônica, não tem que fórum, é eletrônica, você distribui no fórum. Então, eu aconselho, é melhor você às vezes pagar 20% com o advogado, fazer todo o processo para você, do que você ficar em todas as instâncias e perder. E na ação, pode se pedir para não bloquear a carta também. E pede para inverter o ônus. Porque senão você vai ter que pagar os 3 mil e vai perder a carta. Na ação judicial, além de você pedir a nulidade, primeiro você tem que pedir para inverter o ônus. Isso é em matéria de direito processual. Você não vai explicar nada, você não vai falar nada, você não vai se justificar. Simplesmente isso. Pode ser feita uma peça de 1 a 2 páginas. Não precisa ficar fazendo peça de 10, 20 páginas. Falar pouco, o juiz federal ele vai notificar a Advocacia Geral da União. O cliente pode ficar tranquilo, contratando um advogado de sua confiança. A ação corre tudo eletrônico, não tem audiência, não tem que ir em fórum, é tudo eletrônico. Cabe recurso em segundo grau no TRF, que são a Justiça Federal funciona muito bem, são extremamente aparelhados. Inverte-se o ônus, os juízes concedem, porque não tem como fazer prova impossível, não tem como você provar que você não fez aquilo. Tem coisas que tem como provar, é a prova impossível, aqui não dá. Então a pessoa fica defendida pelo seu advogado e acompanha o processo online, tudo é online. O advogado ele pode dar cópia para tudo para o cliente acompanhar. Então, é um trabalho, inclusive, um escritório sério, ele vai fazer isso com o cliente, não vai deixar o cliente abandonado. É o melhor que eu aconselho vocês. E não pode suspender a carta enquanto não terminar o processo. Claro que o advogado tem que sempre fazer os pedidos interlocutórios, informando o juiz os atos que o DETRAN está praticando para impedir o abuso, né? Não suspender a carta antes de transitar em julgado o processo. Se você quer vencer uma multa de forçar a passagem, você tem que ir para o judiciário. Tá? Você quer fazer uma defesa administrativa? Porque lá o cara me vendeu a defesa pronta. Pode fazer. Você vai perder tempo, dinheiro. Só que quando você for para o judicial lá na frente, você já vai estar com a carteira suspensa e vai ter que recorrer no judiciário com a carteira suspensa. E se você já for direto para o judicial, você tem a vantagem de já ser julgado por um juiz imparcial. Um juiz, e não ser julgado pelos próprios componentes dos órgãos julgadores indicados por aqueles que te processou. Você vai ser julgado por aquele que te processou. É óbvio que você vai perder, né? É óbvio. Tá? Então aqui embaixo do vídeo tem meu site, tem meu WhatsApp, se vocês precisarem falar no meu escritório, para ter uma orientação, vocês fiquem à vontade. Se você é advogado e precisa defender seus clientes, você fique à vontade. Né? Fique à vontade para, às vezes, tirar alguma dúvida. E você que está me ouvindo, confie no teu advogado. Confie mais no teu advogado do que no teu acusador, que é o órgão de trânsito. E não seja ingênuo. Não queira pedir para te julgar pessoas que foram nomeadas por aquele que te acusou. Um abraço.